Tô aguardando. Ah, já ouvi uma voz. Ei, Aê! Ricardo! Nossa, mas que Nu. dificuldade, hein? Acho que o Instagram tá É, boicotando também nossas achei, lives. eu achei muito estranho, nunca tinha passado por isso, não, sinceramente, não sei. Reiniciei aqui, tava dando que não era para aceitar a live, tipo que Aham. não era, que a solicitação não estava sendo aceita. Acho que eles estão querendo nos Ixi. boicotar, Marcela. Não. Isso é um complô, é Dona um complô Instagram. da concorrência, entendeu? Sim, 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 sim. Pode começar então, que a live tá no meu perfil, mas a live é sua. Tô só uma convidada. Pode começar. Pois é, mas já estava ótimo aqui, porque eu estava acompanhando, né, o que você estava falando aí. Eu acho que a ideia é justamente a gente continuar o papo em cima disso, né? Que você já Sim, estava aí com o pessoal falando a respeito de algumas técnicas para como se portar, como ser um bom entrevistado. O fato, né, da gente estar usando fone aqui, como você estava falando, de eu não estar vestindo um blazer, da gente ter. Eu só tô com um probleminha na minha luz aqui, que ela tá meio ruinzinha hoje. Mas aí já é um cuidadinho básico, né? Apesar de não ter aquela iluminação profissional. sim. Mas eu acho muito legal, Marcela, né? Você sempre faz essas lives aí. A gente tá. Esse ano a gente fez muito projeto junto, né? Graças a Deus. Uhum, E ainda vamos fazer mais. uhum. O ano ainda não terminou. Ah, só mandar um abraço para a Geisiane, Ah, que Gisele mandou é um um recado amor. aí. E a Geise, ela te ama muito, assim. Tipo, você é Ela a é um, ídola ela é um amorzinho. dela. Ela é minha aluna lá na Um beijo faculdade. pra Mas, ela. Marcela, vamos lá. Primeira pergunta, só para a gente começar assim: você prefere entrevistar ou ser entrevistada? Com certeza entrevistar. Acho que ser entrevistado para quem tem o hábito, né? Quem trabalha entrevistando, ser entrevistado é um pouco não tão confortável, eu acho, assim. Acho que pra gente que tá na área do jornalismo, eu acho que é sempre mais fácil entrevistar as pessoas. Tem quanto tempo já que você está na TV? Hoje, na hora que eu fui fazer o post lá, eu fui colocar. Eu falei, cara, não sei quantos anos assim que a Marcela já está aí. Tem Com TV? quantos? Então, Desde Candidez, enfim. então, minha primeira experiência com TV foi em Você é na 2008, TV né? Pitágoras. Na TV Pitágoras. Foi quando eu entrei, Na fazia TV estágio, na época Pitágoras. era um estágio voluntário. É Depois eu consegui, verdade. porque não podia, né, ficar muito tempo no estágio voluntário para não criar esse vínculo. Então, na época, eu consegui um estágio na assessoria com a Denise Coronado, maravilhosa. Sim, E é aí verdade, então é eu fazia o verdade. estágio com a Denise e fugia, assim, depois do meu estágio, né, eu ia para a TV. Então, eu fazia estágio de manhã, à tarde eu estava na TV e à noite eu continuava na faculdade. Eu tomava banho lá naquele banheiro do pessoal da faxina, eles me emprestavam ali um cantinho, que eu ficava direto na Sei, faculdade. sei. Então, minha primeira Nossa. experiência foi em 2008, mas eu jamais imaginava que eu iria entrevistar alguém. Tava ali para trabalhar na Mesmo? parte técnica. Aham. Sim. Mas então já tem mais de 10 anos então que você está Sim, sim. Ah, tem no mais de 10 batido anos. aí. Sim. Como entrevistadora, tem quanto tempo, assim, você tem ideia, mais ou Aí menos? quando eu Que fui para você faz entrevistas? Então, aí quando eu fui para fazer estágio, na verdade, assim, como eu queria ficar nos bastidores, né? O meu primeiro contato com entrevista, na verdade, na produção, a gente acaba sendo um pouco entrevistador também, né? Porque a gente vai ligar para poder marcar aquela pauta. Então a gente acaba sabendo, né, perguntando as informações antes para poder passar para o repórter. Então, em 2008 mesmo, eu já fazia umas mini entrevistas por telefone. Mas quando eu fui para a reportagem, foi em 2009, quando eu fui obrigada a ir para a reportagem, porque no estágio a gente tem que passar por várias áreas, né? É verdade. Eu Aí eu caí acabei. para você ou não? Você tá, Não, né? o seu áudio está ok, acho que sua imagem está travada. Pois melhorou, voltou? Eu tinha dado uma travada aqui mesmo. Então, aqui Voltou tá ou não? travado. Pessoal, manda aí, por A favor, imagem? se a imagem. Manda aí, por favor, dá um retorno sobre a imagem do Ricardo, se ele tá travado ainda, mas o áudio tá perfeito aqui. Ah, então vamos continuar com o áudio de qualquer forma. Vamos Tá, ver se a imagem volta. Se ela não voltar, eu saio e a gente tenta de tá, novo beleza. o Vai processo. dar certo, gente. Mas então já tem esse tempo, Marcela, e acho que essa sua ideia tá travada. Eu vou fechar aqui, então eu vou tentar te chamar de novo, Tá, joia. tá? Beleza, ok. Vou enrolando aqui, conversando com os meus amigos que estão online. Sobre essa questão, o Ricardo vai me chamar, daqui a pouco a gente volta ao normal. Para quem está chegando aqui agora, essa live é para poder dar dicas de como que as pessoas podem se comportar para uma entrevista. Eu vi aqui que tem médico acompanhando, dentista, tem várias pessoas de várias áreas, então, para essas pessoas,
para participar de uma entrevista, isso acaba sendo legal para a carreira dessas pessoas, porque elas acabam ganhando uma reputação, um respeito na área e tudo mais. Por isso que é importante, né, elas estarem preparadas. Voltou, Ricardo. E aí? Rolou. Pode continuar Tá me travado, entrevistando. tá travado, mas não, né? O Não. Instagram hoje tá que tá, que beleza, hein? Eu O acho que ele Instagram. tá realmente fazendo algumas No coisas. Instagram, Mas vamos ser vamos, parceiros, não vamos ser pois rivais. é, eu não estou entendendo. Senão a gente vai lá pro Facebook. Você recentemente, Marcela, participou do Reload, né, lá do Sebrae, e você Sim, foi a mediadora da mesa com o Thiago Amaral, a Débora e o Rafael Curto, né? sim, sim, Infelizmente eu sim. não pude estar presente no evento, que foi na véspera do batizado do Heitor, então tava uma loucura aqui em casa arrumando tudo, Tá mas perdoado. mas eu tive as melhores informações, assim, de quem foi, o pessoal gostou muito. Lá Que você bom. fez um pouco, lá foi meio misturado, né? Você foi um pouco do processo, tanto de conduzir a mesa, né? Mas Sim. também de contar um pouco aí dessa sua experiência na área do marketing digital, que não sei se todo mundo sabe, mas além, né, da função de repórter, você também tem um trabalho já bem consolidado de consultoria nessa área, né? Sim, na verdade, lá no evento, eu fui convidada para poder fazer a curadoria, montar mesmo aquele painel. Fiquei super feliz, foi muito legal. Uhum. Então, como era um assunto sobre influenciadores, eu quis buscar olhares diferentes. Assim, a gente tinha o Thiago como uma pessoa que é um influenciador, e a Débora também, ela tá um lado de influenciadora também, mas a Débora ela trabalha com a imagem, então que é muito importante que Sim, essas pessoas elas saibam se comportar, porque a imagem é muito importante e que as empresas também que elas tenham essa noção para contratar. E o Rafael é uma pessoa que também é publicitário, está na área, tem contato direto com essas pessoas, e ele sempre precisa contratar para as empresas que ele administra, né, o Instagram, as redes sociais. Então, quis tentar trazer esse olhar. Chegou um momento ali do painel que eu olhei para um puff, assim, na plateia que estava eu vazio, e vi, falei assim, eu vou sentar eu ali, vi. porque eu acho que você entrevistar alguém, você tem que ser generoso para ouvir, né? Sim, Então, estava sim. legal o assunto e eu quis deixar eles mais soltos. É claro que a gente tem que fazer algumas interferências porque tem que ser equilibrado, para não ficar só um falando e o tempo também está correndo, né? Claro. Mas foi uma experiência muito legal, assim. Então, falei um pouquinho né, da minha experiência dentro da área, mas eu acho que fui mais ouvinte também, assim. Intermediei aquele bate-papo ali e fui bem entrevistadora mesmo. Eu acho que esse projeto, né, dessa live de quinta que eu estou fazendo, hoje é a oitava entrevista, e está sendo muito produtivo para mim justamente por isso, né, que a gente acaba que aprende um pouco com cada um dos entrevistados, Muito. e a não ser quando o Instagram dá essas crises de travar que nem ele está hoje, é uma ferramenta muito bacana que te permite a gente sair um pouco fora do limite de tempo, né? Acho que tem 2 ou 3 semanas, Marcelo, que eu até conversei com a Ana Tereza, que é a sua parceira de trabalho lá na integração, e eu falava justamente isso com a Ana, da liberdade que o digital nos dá, né? De muitas vezes, Sim, muito. por TV, rádio, o tempo é ali marcado, né? Você tem, cara, 3 minutos, 5 minutos para fazer uma entrevista, então todo o conteúdo tem que estar dentro ali daquele formato. A internet nos dá essa mobilidade um pouco maior. E a vantagem de você assistir no seu tempo também, né? Porque às vezes você não consegue Sim, estar ali naquele horário, você pode ver, rever no seu time ali. Então é importante mesmo, por isso. e aí eu acho muito legal esse tipo de situação também, que eu até coloquei na legenda lá da publicação chamando o pessoal para essa live de hoje, que é a possibilidade de você, por exemplo, que é uma especialista nessa área de vídeo, de como produzir, de produção audiovisual, tanto na parte digital quanto no audiovisual de uma forma geral, de levar algum conteúdo gratuito, né, para as pessoas que estão aí Sim, assistindo. E eu acho que isso primeiro que é tão nobre, eu acho que da sua parte, da parte de todo mundo que dedica um tempo aí do seu dia para poder produzir conteúdo. E foi justamente num story que você fez essa semana que eu vi e falei, cara, que legal, Marcela, vamos falar sobre isso, que eu acho que vai ajudar muita gente, né? Na uhum, verdade, assim, dentro lá do curso da disciplina de assessoria de imprensa, a gente já sabe que existe um media training, né? Que vários políticos, jogadores de futebol, geralmente pessoas, né, que vão passar a ser importantes e vão passar a dar entrevista de uma hora para sim, outra,
fazem esse treinamento. Só que hoje, principalmente, eu acho que com a internet, com essa facilidade da gente produzir vídeo, fazer vídeos, é importante que as pessoas saibam, né, alguma coisa correta, a forma correta, como se vestir, que tipo de palavra falar, isso aqui, Muito. movimentação das mãos, como que funciona. E aí eu estou falando isso tudo para a gente chegar finalmente a o que te motivou, né, a produzir esse tipo de conteúdo, a trazer essas informações. Isso foi com base realmente no seu dia a dia, assim, dificuldades que você percebe de alguns entrevistados? É porque a gente lida com pessoas de todo tipo, de várias profissões, então eu percebo que às vezes a pessoa tem muito mais experiência do que eu ali, ela entende demais daquele assunto, na hora que você liga uma câmera enorme de quase 13 Trava. quilos, assim, a pessoa trava. E a pessoa tem muito conhecimento, né? Então, assim, foi uma forma que eu encontrei, porque para o repórter também é importante que a pessoa se saia bem. Eu acho que ele é uma troca, né? Mas eu acho que não só pensando no meu lado, assim, no meu trabalho para minha matéria ficar boa, porque eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm uma necessidade disso, sabe? Eu acho que a pessoa consegue ir muito mais longe se ela consegue ter essa habilidade da comunicação. Eu vejo que tem gente que tem vários títulos, pessoa que é muito gabaritada e às vezes não consegue movimentar tanto, porque não tem aquela cara de pau, às vezes, né? Sim, sim, Cara de sim. pau não é uma coisa que é só ruim. A pessoa tem que saber como chegar ali, né? Sim. Então eu sinto que é uma carência um pouco do mercado, assim, e eu fiz umas perguntas, né, para saber das pessoas se elas têm vergonha ou não, assim, a maioria tinha uma vergonha mesmo de aparecer, e eu fiquei muito assustada com os motivos dessa vergonha, as pessoas falando porque eu sou feio, porque eu sou gordo, Nossa. e assim, isso deixou até triste, assim, eu fiquei bem triste, porque eu acho que isso é um padrão, né, que se coloca na sociedade, enfim, assunto para várias outras Sim, sim, lives, sim. mas Sim. eu fiquei triste na hora que eu fui lendo essas respostas, assim, e muitas pessoas falaram que é por medo de travar. Então a gente vive num momento que a gente está sempre querendo a aceitação, sabe? Assim, Sim. fazendo as coisas para ter uma aprovação de alguém. E na verdade as pessoas têm que colocar na cabeça delas que, primeiro, se elas vão dar entrevista, elas estão promovendo o próprio trabalho, para elas é importante. Claro. E segundo, que eu acho que é o fundamental, elas estão ajudando outras pessoas também, né? E as coisas vão movimentando nesse fluxo mesmo, sabe? Então eu sinto que tem muita gente muito talentosa que às vezes por falar que é televisão ou que, sei lá, né, vai ser divulgado em algum lugar, a pessoa fica nervosa às vezes sem precisar, porque ela sabe daquilo. Quando a gente Sim. liga para o entrevistado, a gente sabe que ele sabe daquele assunto. Eu não vou ligar para um dermatologista e ficar perguntando sobre alguma coisa relacionada a tratamento de canal. Entende? Sim. Assim, a gente está conversando com aquela pessoa, a gente confia naquela pessoa, por isso que ela foi convidada para estar ali, né? Então é um processo assim bem delicado, que eu acho que as pessoas têm que quebrar essa barreira um pouco, sabe? E é tão interessante você colocar isso, porque existe, né, o caso de muitas pessoas que são muito boas naquilo que fazem, mas realmente tem travam, né, na hora que ligar a câmera, assim. É mais ou menos a mesma história não exatamente a mesma, mas talvez um sentimento parecido com falar em público, né? Tem Muito. muitas pessoas que têm essa dificuldade também, são ótimas, te pedem para explicar alguma coisa. Em sala de aula eu percebo isso muito, né? A gente tem alunos assim fenomenais que sabem realmente do que estão fazendo, pois escrevem, e é muito curioso que a gente que trabalha diretamente com a parte de redação, tem muito aluno que se expressa assim, cara, muito bom, tem texto muito legal. Muito. Na hora de apresentar, trava, mas trava mesmo, assim, de passar mal, de suar frio. E isso pode ser trabalhado, né, Marcelo? Pode sim. Eu acho que as pessoas têm que encarar que é tudo natural, sabe? Todo mundo que está ali assistindo também tem problemas. Eu, por exemplo, às vezes eu fico tensa também quando eu vou falar de algum assunto que eu não tenho tanto domínio. Imagina, chega uma notícia ali para mim 11h30, por exemplo, o jornal está começando 11h45, eu também fico às vezes nervosa para aquilo, mas se você lidar com aquela situação de forma mais natural, beleza. Se eu tô com um assunto que chegou ali na hora e eu não tenho aquele domínio, eu tô aqui com a minha folha, eu posso dar uma lida, não tem problema. A gente não é robô, não é máquina, né? Então, acho que a gente tem que ser mais natural possível, encarar isso de uma forma mais leve. E eu acho que a gente parar de pensar um pouco no nosso, assim, na nossa imagem só, né? E pensar no que a gente vai acrescentar para outra pessoa, sabe? É ser um pouco menos egoísta ali. Tipo, eu tô um pouco nervosa, mas aquela minha informação vai ajudar um tanto de gente. Então, eu vou Sim, respirar. E lembrando que é uma troca, né?
uma dica que eu dou sempre é que a pessoa que vai entrevistar, ser entrevistada, ela precisa trocar uma ideia com o repórter, porque se ela confia naquela pessoa ali, já é 50% do processo. E o repórter também tem que ser generoso de deixar a pessoa à vontade, sabe? Conversar, né? Falar com ela, explicar tudo certinho para ela, porque não é fácil. Não, se eu falar assim, ai, gente, é simples, só ligar uma câmera. Não é tão simples assim. Pode ser simples para quem está na área há muito tempo, mas é Pois é, realmente difícil. você sempre teve essa facilidade ou não? Isso foi treinado? Como foi esse seu processo? Então, eu sempre fui muito conversadeira mesmo. Sempre fui representante de turma, sempre fui muito falante, assim. Mas eu nunca gostei de chegar num lugar e ser notada, assim, sabe? Então, Uhum. essa exposição, às vezes, me assustava e ainda me assusta um pouco. Então, eu tive que aprender a trabalhar com isso. Quando eu chego num lugar, às vezes eu vou chegar num barzinho, minhas amigas estão me esperando num barzinho. A hora que eu chego, todo mundo olha, aquilo me incomoda bastante ainda. Mas se eu tô Uhum. com o microfone na mão, eu encaro como meu trabalho. Estou ali, é meu trabalho, é minha função, recebo por aquilo. E o mundo pode estar acabando ali, claro que se for uma bomba eu vou olhar para fazer a matéria, mas o povo pode estar comentando que eu não estou prestando atenção, que eu estou ali concentrada no meu trabalho. É a gente encarar mesmo aquilo de forma profissional mesmo, sabe? E de forma leve também, né? Eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor do que ninguém. E se eu tenho um entrevistado também, é uma troca. Então eu tento fazer amizade também. Para mim é importante ser amiga do entrevistado também antes da entrevista, não só para ele. Eu também tenho que ter confiança naquela pessoa ali. Legal demais. Marcela, indo para algumas dicas mais práticas, assim, para quem for dar alguma entrevista, o que você pode dizer em relação à roupa? Esse tópico é bem importante. Quando a gente está em Bem, TV, vocês já viram que tem uma. Depois vocês comentem aqui quem já viu. Às vezes um fundo todo azul ou um fundo todo verde. Aquilo lá é o chroma key. Então tem algumas TVs que não tem aquele cenário, tipo cenário assim, ó, alguma coisa palpável, né? É um fundo que ele muda assim de figura, ele né? é De cenário projetado em mesmo. computação gráfica, né? Computação gráfica, isso. Então, a pessoa é bom ele evitar esses tons, tipo um verde mais daquele tom mais cheguei e um azul também. É bom ela evitar porque pode dar interferência com isso. A gente pede sempre para a pessoa, por exemplo, ela ser mais discreta, porque o mais importante que está ali não é a roupa dela. Então, imagina se eu tivesse aqui com uma roupa toda amarela de bolinhas vermelhas. Talvez as pessoas Uhum. prestariam mais atenção na minha roupa do que no que eu falo, né? Sim. E, por exemplo, decote, a gente já teve problema às vezes com decote ou com saia muito apertada, muito curta. E o cinegrafista tem que dar um jeitinho de não aparecer muito, mas não é, a pessoa tem liberdade para usar o que ela quer, mas é difícil no momento da entrevista porque acaba chamando bastante atenção mesmo, sabe? Assim, tira o foco daquele assunto. Então a Você pessoa tem que tentar ser assim. você já teve, principalmente em entrevistas ao vivo, é que tudo acontece, né? Você Sim. teve alguma situação assim mais ou engraçada ou realmente ou talvez triste assim de algum entrevistado, sei lá, que gaguejou no meio da fala, que travou totalmente, sei lá, algum fato curioso, pitoresco assim para compartilhar para a gente e como que saiu dessa situação? Ou De até inte- você mesmo de repente? Então, de entrevistado, assim, eu vou lembrar daqui a pouquinho, mas eu já passei por uma situação muito engraçada, tem pouco tempo, deve ter uns 2 meses. Eu engasguei ao vivo, eu até Ah, eu postei lembro para que a sua mostrar. voz foi, Eu foi, foi. postei para as pessoas, porque quando acontece comigo, eu gosto de postar, porque as pessoas têm que entender que a gente tem que agir Sim. naturalmente mesmo. Eu até fiz uma enquetezinha. O que você faria se fosse no lugar? Eu fui Uhum. entrevistar e a minha garganta ficou seca, então a minha voz saiu assim, aquela voz assim. E eu comecei a tossir no meio da entrevista. Eu sei que eu fiz a pergunta para ela. E o que eu fiz? Eu voltei para o estúdio e falei assim: Graciele, eu engasguei, mas tá tudo certo. E é isso aí, tal. E aí eu tava até chorando, assim, ó, caindo a lágrima. E a entrevistada, ela ficou desconcertada, coitada, porque imagina um repórter engasgando. O repórter é quem tá ali te passando segurança. E de repente a doida começa a ficar engasgando ali, né? Mas aí eu acho assim, ela falou, não, Marcela, bebe uma água, esse tempo tá muito seco, vamos falar do tempo, entendeu? Então, casou um pouquinho ali, mas é pessoas de agir mesmo de uma forma mais natural. Não adianta a gente ficar, tipo, fingindo que nada aconteceu. Eu ia engasgar e fingir que não tinha acontecido, igual os entrevistados falam assim, Marcela, e se eu engasgar? Se engasgar, você pode tossir, a gente vai contornar a situação. Na vida real, você não engasga? Não é normal você engasgar na sua rotina, na vida
real, pode acontecer. Por que que na televisão vai ser diferente, né? Então não adianta a gente fingir que não está acontecendo com a gente, porque isso vai acontecer, não tem como, né? E eu acho isso tão bacana, Marcela, de se pontuar, porque há uma falsa ideia, né? Talvez, acho que quebrando cada vez mais, isso é excelente, daquele, até do chamado padrão Globo mesmo de qualidade, Sim. né? Em que não se pode errar. Até, desculpa entrar nesse assunto, mas é porque eu vi uma notícia ontem que me incomodou assim tanto. Eu estava conversando com a Lília, minha esposa, hoje justamente sobre isso. Não sei se você teve acesso uma reportagem do UOL que contou os erros que a Maju Eu vi contou isso. realmente, assim, numerou os erros que a Maju cometeu no Jornal Hoje. Eu assisto o Jornal Hoje, eu adoro o Jornal Hoje, eu acho que ficou tão legal com a Maju, tá tão leve, que fala, cara, olha para você ver como é que são as pessoas, né? De repente tem-se aquela ideia primeiro de fazer comparações, que eu acho uma coisa totalmente idiota, assim, né? Você querer comparar pessoas diferentes, o jeito que eu vou conduzir essa entrevista é diferente se fosse você me entrevistando, por exemplo, né? Porque Sim, as pessoas sim. são diferentes. E tem essa ideia, então, sei lá, de buscar que a pessoa não pode errar nada, não pode fazer nada. E eu Uhum. percebo justamente, é legal a gente citar a Globo, porque a Globo é referência realmente de padrão de Sim. qualidade, né? No jornalismo, na teledramaturgia, tudo. Mas a gente percebe que até mesmo ali, a gente percebe que tem um pouco mais de liberdade. O próprio jornalismo esportivo, a Aham. cobertura que foi de Copa do Mundo, por exemplo, recentemente, de outras questões, a gente vê que não é mais aquele padrão de ficar todo mundo. Hoje não, cara, o Engessado, né? apresentador, o repórter vai lá, ele está em pé, a própria forma mesmo, né, de apresentação do MG, eu estava vendo agora há pouco o Thiago, e o Thiago ainda soltou esqueci, mas eu fiquei muito feliz no final, porque o Galo está jogando contra o Flamengo agora, e ele falou, mas aqui é Galo, foi alguma coisa nesse sentido, assim, que eu achei legal. Pô, cara, que legal, né, que hoje a gente Aham, isso pode tá mudando, né? nós podemos ser pessoas naturais, que é isso que você está falando, da questão de tossir, Sim, sim. etc. Antigamente não podia Não falar nada, né? podia, nada, É, né? Cara, se sim. você, sei lá, tossisse, engasgasse, morria, mas mantinha a pose, né? Aham. E eu acho que essa história, Marcela, trazendo um pouco para o digital também, porque as pessoas, além de serem entrevistadas, é importante que elas tenham algum cuidado com roupa, com entonação, etc., para quando elas forem gravar um vídeo, porque as pessoas, como a gente até conversou no último Independência Digital, né, a gente até atrapalhou a aula de algumas pessoas lá, Do que a Rafael, gente desculpa, conversou Rafael. muito, Uhum. mas justamente da questão da humanização, né? A Muito. humanização no sentido das marcas realmente buscarem estarem mais próximas do seu público e ao mesmo tempo também das marcas estarem próximas de pessoas, de seres humanos. Sim. E é muito importante que as pessoas percam essa timidez, essa história, essa busca, né, por ser perfeito. Cara, eu vou ser perfeito, eu não posso piscar, eu não posso engasgar, eu não posso falar né. Tem 11 anos que eu dou aula e já pensou se eu fosse, não, se eu não falar né, eu não dou aula, né? Porque Uhum, sim. infelizmente eu sei que é uma muleta de expressão ruim, mas eu não vou deixar, o que importa talvez é o Mas conteúdo. imagina se você chegar lá formalzão de um jeito que não é Sim, você. Também, né? Não dá. acho que não funciona, Não né? funciona. Então, assim, como que você vê isso, assim, como profissional de TV e como consultora nessa área do digital? Essa história A da Maju. gente realmente ser mais à vontade, humanizar, de sermos pessoas, né, de carne e osso, enfim. Sim. Isso Então, você eu vê? acho, eu sempre falei que o erro, não sendo um erro assim de matar ao vivo uma pessoa que não morreu, alguma coisa grave, eu sempre Sim, falei que o erro é uma coisa que aproxima do telespectador, sabe? Porque já aconteceu comigo. Quando eu assumi o primeiro telejornal, eu era muito nova, eu tinha 20 para 21 anos, eu era da Alterosa, eu era uma menina que tinha pouco tempo de empresa e a apresentadora a Débora Morato estava há anos lá. As pessoas amavam a Débora foi para Belo Horizonte. Quem tinha ali? Marcela, vai. Na época foi assim. Então eu errava muito porque eu ficava muito nervosa, né? Não tô falando que é o caso da Maju, mas eu errava muito. E as pessoas falavam assim, até que um dia eu falei assim, gente, eu não quero apresentar, quero voltar para reportagem. Aí eu voltei para reportagem. Mas na rua as pessoas falavam assim, nossa, a gente sente sua falta. Nossa, a gente cresceu com você.
Nossa, e as pessoas sempre me falam isso, assim, até quando eu fiquei no MGTV também, na época MGTV, né, hoje MG1, MG2, Uhum. Integração Notícia, quando eu entrei também, quando eu apresentava o MG2, eu tinha 23 para 24 anos, também era uma menina. Então também tinha meus erros, e as pessoas falam, Marcela, a gente cresceu com você, Marcela, a gente gosta do seu jeito, que você era daquele jeito, assim, então eu não vejo problema, sabe? Eu acho que se a pessoa na vida real, ela erra, assim, normal, eu não acho que é uma. Eu acho que até aproxima, sabe? Claro que não pode ser uma sequência muito grande, mas Sim. quando eu falava, às vezes eu começava a falar, eu falava muito rápido, eu falo muito rápido, eu falava assim, peraí, deixa eu começar, gente, a frase que nem eu entendi. E começava a frase de novo. Então, assim, eu acho super natural. No caso da Maju, assim, eu não vou nem entrar nesse mérito, nessa questão de racismo, eu Sim, acho que sim, também sim. é É, outros assuntos, mas eu acho que sempre vai ter alguém para criticar, mas eu acho que do mesmo jeito que as pessoas estão pontuando erros, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão se identificando com o jeito dela, o jeito de ser mesmo, e eu não vejo assim, eu acho que o feio é a gente errar e ficar muito desconcertado, ou então fingir que nada aconteceu. sim. Sabe? Eu acho que se a gente erra, a gente tem que corrigir aquele erro. Não precisa falar assim, perdão. Não, você fala assim, sabe, faz uma cara, volta a frase. Seja Continua, né? natural, Vai. É. e é a vida que segue, sabe? Acho que todo mundo vai errar, não tem quem vai chegar ali perfeito. E às vezes, sabe uma pessoa que às vezes não erra nada? Ah, aquela pessoa é chata, né? Sim, Quando ela, sim, sim. sabe, aquela pessoa, ai, parece que a pessoa tá É ali num mundo perfeita, né? que não é o mundo real É, da gente, sabe? Então, verdade. e essa liberdade que a internet trouxe, né? Que acabou influenciando a TV também, e os veículos estão mais abertos, a própria Globo, que sempre foi muito resistente, tá se abrindo mais. Eu acho que isso aí o jornalismo tem só a ganhar. Claro que a gente também tem que ter um bom senso, né? Porque quem fala demais está sujeito a falar algo Sim. que não deve, né? Mas eu acho super legal a gente poder ter uma liberdade de opinar. Embora eu também acho que a nossa opinião, por ser uma opinião que influencia outras pessoas, a gente tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, eu não gosto muito de me posicionar sobre política, mas quando eu Uhum. vejo algo que é absurdo, eu não posso me calar também, Sim. né? Então, assim, é um equilíbrio mesmo, sabe? Eu não vou ficar aqui falando o dia todo de política, com as minhas opiniões, tipo, claras de políticas, mas se eu vejo alguma coisa, igual eu já vi naquela época que rolaram aqueles comentários da Damares e tal, eu me posicionei, porque eu acho que são coisas que não acho que a Sim. gente tem que aceitar, já dando a minha Uhum. opinião. Mas, mas também se eu chegasse aqui e ficasse influenciando, às vezes, as pessoas com a minha opinião, também não acho que seria tão legal. Isso é tão legal você tocar nisso. Na semana passada, na live, né, o Elias, a gente falou exatamente sobre isso, sobre Aham, a história do jornalista, como ele deve se posicionar. E sim. querendo ou não, assim, existe dependendo da empresa, não só o jornalista, mas todos os seres humanos, né? Aham, Se você faz parte de uma equipe, de uma empresa, e essa empresa tem regras, cabe a você, pô, eu quero continuar aqui, então eu vou respeitar, né? Então acho que sim. isso é uma coisa muito nesse sentido. E quando você fala de influenciar, há algum tempo também eu fiz essa live com o Thiago Amaral e o Thiago falando justamente, eu não me vejo como um influenciador, então eu falei, Thiago, mas você influencia, cara. Uhum. Porque por mais que você não faça as coisas com a ideia, vou fazer isso para influenciar alguém. O case dele do miojo de tomate com limão, eu falo que é um exemplo claríssimo e genuíno Aham, da verdadeira influência. Então sim. acaba que de fato o que a gente fala influencia. Ô É, Marcela, eu não sim. gosto muito de passar de meia hora, não, porque eu acho que fica Uhum. grande, começa a ficar Sim, chato. Então a sim, gente sim, vai sim. descontar uns minutinhos, né? Devido Tá. ao nosso amigo no Instagram. Mas eu queria Hum. te fazer algumas perguntas. Primeiro aqui, você tem, acho que um workshop agora em Itaúna? Quando que é? Tem. Dia 19, é uma parceria que a gente tem agora com o Sebrae de Itaúna, Ah, em que parceria com a legal. Débora Velar. Então vai ser bem legal, assim, sabe? É um workshop um pouco mais curto, né? Manhã, tarde, assim. E é um workshop que a gente até ministrou esse workshop, como fortalecer seus negócios nas redes sociais. Foi pela CDL aqui, foi bem legal. E agora a gente Ah, está que levando para bacana. Itaúna também. Pô, legal. Então, pessoal de Itaúna, e ficar atento, é dia 19 agora de outubro. 19 tem um cupom de desconto, viu? A gente conseguiu um bom desconto. É Hum, Marketing Sebrae, MKT Sebrae. O curso cai bastante o preço, só e aplicar lá. E tá o quem for link de na. Divinópolis, tá na minha bio. Ah, legal. E quem for de Divinópolis já tem uma carona garantida aí comigo e tal.
E aí é legal, hein? Já tem até Já a ganhei uma carona. carona. Aham. A gente tem, Marcela, mais dois projetos juntos esse ano, né? Que é Sim. agora no começo de outubro, lá em Cláudio. Eu até vi que a Fernanda estava participando aqui da live, não sei se ela ainda Ah, está aí. se A ela tiver, Fernanda um da Mega abraço, Informática, Fernanda. lá de Cláudio, que é um curso, estou eu, você e a Júlia Júlia. Espejo, marketing digital na prática, né? Agora no comecinho de novembro. Então, quem tiver interesse, é só procurar o Mega Informática Cloud, fazer inscrições lá, que vai ser um curso de 4 noites, bem legal. Vamos E contar a novidade que eu tô super ansiosa, eu já não tô pois aguentando é, dessa novidade. a grande novidade que a gente ainda não fez uma divulgação em massa, a gente lançou hoje, primeiramente, alguns grupos de alguns profissionais, que é o curso de marketing digital exclusivo para profissionais da área de saúde, que vai acontecer aqui em Divinópolis no dia 23 de novembro, né? E aí vamos estar eu, a Marcela também vai estar, vai falar bastante a respeito de produção de vídeo, de como gravar, do que é legal, essa história da humanização, que eu acho que para a área da saúde assim, é mais do que essencial, né? A gente Isso. falar sobre isso. E o Matheus Dias também, que é nosso Sim, parceiro nosso querido do parceiro. Independência Digital, e o Rafael também, que vai falar um pouquinho a respeito de Google. Vai ser um sábado inteiro lá no Hotel JB, e aí vai ser muito legal mesmo assim É, a gente participar. e para esse profissional, né, Ricardo, ser um profissional da saúde, eu quero entrar nessa questão das entrevistas também, sabe? Sim, porque eu acho que Uhum. são pessoas que elas têm que estar preparadas para essas situações. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa parte, assim, do comportamento, porque de certa forma a produção de conteúdo ela envolve um pouco da imagem, do Claro. comportamento. Então, vou trazer um pouquinho dessas dicas que eu quero montar. Só divulgar que eu vou lançar aqui o tutorial do bom entrevistado. Você tá Ah, ligado, pois assim, é, pelo que eu falei? eu ia te perguntar, isso que foi até o que deu início à nossa live, né? Isso, 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 Como que isso. vai ser, como que vai funcionar esse projeto? Então, eu até fiz uma colinha aqui. Eu tava pensando assim, eu tava na rua no dia, me deu essa ideia, eu voltei correndo para poder planejar. E vão ser 5 conteúdos, assim, vão ser 4 vídeos e uma live depois para poder esclarecer alguma dúvida. E eu vou Ah, que dividir da legal. seguinte forma, que ver, eu até me mandei pro meu próprio Facebook. Será que eu vou conseguir abrir daqui? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu tenho. Um deles, um dia eu vou falar um pouquinho dessa questão do que falar e como se comportar, tipo assim, na hora da entrevista mesmo, né? Como perder a timidez. Também vai E ter um vão ser momento para vídeos poder. pro Do IGTV. IGTV Ah, mesmo. sim. Falar um Ok. pouquinho também do que a pessoa tem que vestir, como que ela tem que se comportar nesse sentido, assim, eu vou usar tal acessório, vai ficar legal, não vai ficar legal. Né, falar um pouquinho de como que ela pode humanizar mesmo o conteúdo, porque as pessoas que trabalham, por exemplo, eu vejo médicos, advogados também, às vezes com uma linguagem muito técnica, né? Como que eles podem Uhum. fazer com que a mensagem deles seja assertiva, porque não adianta a pessoa saber muito e às vezes na hora de passar, ela não consegue assim atingir aquelas pessoas que estão acompanhando, né? Vai ser bem nessa linha, assim, sabe? E esclarecer essas dúvidas. E eu fiz um cronograma bem legalzinho, assim, com alguns tópicos que eu quero levar também, baseado nas experiências que eu tenho, às vezes, com os profissionais, né? Não só médico, advogado, mas qualquer pessoa que a gente entrevista. Eu acho que a gente consegue extrair coisas legais também. Eu acho que vai ser um bate-papo interessante. E para o entrevistado é ótimo, né, Marcela? Eu sempre Sim, falo que quando o entrevistado ele tem um bom desempenho, a chance dele se tornar uma fonte frequente é muito muito. grande. E para a imagem profissional dele é essencial que, por mais que ele faça um bom trabalho na internet, no digital, a força, né, dele ser entrevistado numa rede de TV, num programa de rádio, participar de uma revista, também ajuda muito, né, na consolidação dessa imagem. Às E vezes a pessoa aqui, fala assim, eu não vou lá, né? Às vezes eu perder um tempo, perder tempo, assim, né? Mas eu acho que hoje em dia, se você tem uma informação, você tem que compartilhar para você se tornar uma sim, referência, sabe? Então, sim, sim, daí podem sim. surgir várias coisas, né? É verdade. Quando, Marcela, que começa esse projeto? Já tem data? Então, eu preciso arrumar um tempinho para gravar. Aí eu já Casa de anunciei Ferreira que e eu não Espeto de Pau aguento, é mas eu vou sempre tentar assim. gravar tudo no mesmo dia. Tipo, no domingo eu vou deixar gravado para poder soltar. E aí eu aviso certinho. E eu conto com a sua divulgação aí nas suas redes. Nossa, pode deixar. Eu acho que toda. É porque eu acho que o nosso papel, né, como professores,
que Sim. somos, justamente não é criar o conteúdo, é muitas vezes mostrar para as pessoas onde os bons conteúdos estão, né? A gente querer dominar qualquer tipo de conteúdo. Ah, não vou divulgar um conteúdo porque ele é só meu. Cara, que bobagem Bobagem, isso, né? certo. Tem A tanto pessoa não, conteúdo. não vê o seu conteúdo, entra na internet e acha mil pessoas falando de conteúdo. Exatamente. E eu quero Mas, fazer uma coisa também, Marcela, Ricardo, pensado sim. nos profissionais da assessoria de imprensa, para que eles consigam orientar também, sabe? Os assessorados deles Ah, que também. bacana. Que bacana. Dentro desse mesmo tutorial. Eu quero fazer algo pensado não só na pessoa que está assistindo para dar uma entrevista, mas também para ajudar os colegas das assessorias, que às vezes tem uma certa dificuldade nessa orientação, e às vezes a pessoa quer, por exemplo, se dar bem numa entrevista de emprego, sabe? Eu acho que tem conteúdo que ela Sim, sim, consegue sim, sim. extrair dali, né? Não necessariamente uma entrevista para TV. Entendi. Não, bacana demais, Marcela. Então, só para a gente fechar, gente, repetindo, a Marcela tá na bio dela, né? O workshop de Itaúna, dia 19 agora. Eu e a Marcela e a Júlia Espejo vamos estar em Cláudio no início de novembro. É só procurar o perfil Mega Informática Cláudio. E o novo curso, que a gente ainda nem começou a divulgação direito, mas já vai acabar rápido, São porque poucas são só vagas. 15 vagas. E são só 15 mesmo, que é o marketing digital para profissionais de saúde. O link está na minha bio e eu passei para a Marcela Vou também. colocar Se também. alguém tiver interesse, pode chamar, fazer alguma coisa nesse sentido. Marcela, muito obrigado pela sua generosidade em participar comigo, em dedicar aí por 1 hora do seu dia. Para atender esse meu convite, mas principalmente para levar informação para as pessoas, que eu acho isso muito nobre da sua parte, da parte de quem participa. Quer dedicar um tempo, você não está ganhando nada com isso, mas eu tenho certeza que quem está assistindo ganha muito, né? Ganha conhecimento, ganha algum tipo de instrução e vai fazer. Eu acho que o nosso papel, eu também sou jornalista, né, de formação, nós como jornalistas, como professores, a gente tem esse papel que é muito nobre, de levar a informação para as pessoas. Quando a gente consegue fazer isso de uma forma gratuita e principalmente que as pessoas consigam absorver e colocar isso em prática, sai todo mundo ganhando. Obrigado mesmo, viu? Tive bons professores. Fui aluno do Sim. Ricardo, eu gosto de falar isso toda vez. Fui aluno do Ricardo. Eu sempre falo O assim, eu povo fui acha, aluno do Ricardo e o o povo Gustavo da acha que eu sou Start muito, como que eu sou estagiário. muito, que eu sou muito velho, assim, não pode, Não, nada não disso. falar isso não. Começou jovem. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre legal trocar essas experiências. Sempre que precisar, estou à disposição. E conta comigo aí sempre. E você também que está acompanhando, muito obrigada por estar aqui, né? Tirando um tempinho aí do seu dia para adquirir conhecimento. Essa live termina aqui, mas o nosso bate-papo não acaba, né? Estou sempre disponível, o Ricardo também, nas redes sociais. E é só seguir a gente e acompanhar tudo e vamos trocar ideia, vamos revolucionar a comunicação. É isso aí. Marcelo, eu vou, como, né, eu fui o seu convidado, eu não tenho como deixar a live disponível, mas ela vai estar disponível, eu vou fazer um stories. Mas tem um aplicativo que eu até dei de dica essa semana, até fica de dica o pessoal, que chama InGrabber. Eu vou deixar, eu consigo amanhã, eu vou baixo essa live e aí eu publico ela e deixo lá no IGTV que eu estou subindo todas para lá, tá bom? Gente, obrigado pela audiência e todo mundo por participar. Marcela, obrigado de novo. Até uma próxima. Tchau. Valeu, Ricardo. Tchau, tchau, gente.